Olá, boa noite. No Metrópolis de hoje, os enigmas e quebra-cabeças de Antônio Petkov. Eu sempre dei muita importância à imaginação. Como dizia Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento. O MASP em busca das próprias origens. Nesse processo de arqueologia, nós fomos para um momento anterior, uma certa pré-história do MASP na Avenida Paulista. Hoje nós temos um MASP mais próximo do programa original da arquitetura e da Lina Bobardi. E uma discussão sobre o preconceito na arte. O patrão vê a patroa, foge como o diabo da cruz! Não é assim que se chama no Rio de Janeiro! Nem na Bahia. Os baianos sabem amar. É? Se os baianos sabem amar, imagina os carioca que foram que descobriram os baianos! Bem-vindos ao Metrópolis, que está começando agora. Em 2015, a França celebra os 100 anos de nascimento da sua cantora mais famosa, Edith Piaf. O início da carreira nas ruas e bares de Paris até a consagração internacional. Tudo isso faz parte do espetáculo Piaf, o show, que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil. Quem desempenha a difícil tarefa de encarnar Edith Piaf no palco é a cantora Anne Carrère, que está aqui no estúdio do Metrópolis para conversar com a gente. Mas antes ela canta um pouquinho, claro. Com vocês, Anne Carrère e banda. Cette terre qui m'obsède jour et nuit, cette terre n'est pas née d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cette terre me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle terreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu pleures pas. Avec mes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qu'il reste. Mes 20 ans font battre le tambour. Je vois s'entrebattre les gestes. Toute la comédie des amours sur cette terre qui bat toujours. Et je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam. Et toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam. Des voitures en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Faut garder du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur de Bravo! C'est très bien. Well, thank you for coming here at the studio, the first thing. Thank you. Well, Annie, we are celebrating 100 years of Piaf. And I know that in Rio, you got a standing ovation for more than 5 minutes. So people are very emotional. And I want to know, did you expect that reaction of the Brazilians? No,
it was very incredible for me, the reaction of public, the people crying and laughing, and a lot of emotions. It's very, very, very amazing for me, incredible. I am very happy of public Brazilian. And I know you learned something in Portuguese. Oh. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ah, muito bem. Bom, eu perguntei para ela se ela esperava a reação dos brasileiros, porque no Rio de Janeiro receberam aplausos por mais de 5 minutos, foi super emocionante e tal. Eu perguntei, você esperava isso? Ela falou, não, foi muito emocionante, as pessoas estavam rindo, chorando, tudo ao mesmo tempo, foi tudo muito incrível, eu não esperava, mas ela estava super feliz. E aí ela falou a frase em português, estou muito feliz de estar aqui, muito simpática. The resemblance of your voice with Piaf's is very, very impressive. I mean, if I didn't see you, I thought, oh, it's Piaf singing. But so I know everybody must ask you this, but I have to ask you, how much of it is practice and how much of it is you, the nature, I mean, your natural voice? It's my natural voice, but I work the articulation of the song and Edith Piaf, in the song of Edith Piaf, yes. But it's my voice, it's just my voice. It's a natural gift. Yes, when I was child, I heard it and I learned the song of Edith Piaf with my grandmother. And since 3 years old. 3 years old? Yes. Oh, so young. Yes. I sing Edith Piaf. Wow. Yes. My favorite song is L'hymne à l'amour. Oh. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Oh, that's nice. Bom, eu perguntei a ela, porque realmente a voz dela é muito impressionante, a semelhança com a voz da Piaf, né? Se eu não estivesse vendo, de repente a gente até se engana, fala, não, é a Piaf que está cantando. Eu perguntei quanto disso é natural dela e quanto disso é treino também, porque ela pratica há muito tempo. E ela disse que sim, que ela treinou muito, sobretudo a articulação, os R's da Piaf, que são muito característicos, mas que ela já tem isso naturalmente na voz dela. E que ela canta desde que ela tem 3 anos de idade, que ela lembra da avó dela, colocando Piaf para ela ouvir, e aí ela já cantava, e ela cantou um pedacinho da canção favorita dela. Now I just want to know one last question. Do you know anything about Brazilian music? Do you like it? I like the music Brazilian. I know Bibi Ferreira. Oh yes, because of Piaf. She songs yes. Piaf. And água de bebê, água de bebê, camarada. Água de bebê, camarada. I know some songs of Brazilian. I like the song Brazilian. That's good. Eu perguntei a ela se ela conhecia alguma coisa de música brasileira, se ela gostava, e ela respondeu que sim e cantou um pedacinho. Well, thank you very much, and I would like to ask you to sing another song. Yes. Can you please? Yes. Great. Another song. And I would thank my musicians. Au piano, Philippe Villa. Accordéon, Guy Giuliano. Drum, percussion, Laurent Sarien. Et à la contrebasse, Fabrice Bistoni. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour
mots de tous les jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur tant je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Demais. Bom, agora a gente vai falar de cinema. Tem vários filmes brasileiros estreando essa semana. Entre eles está De Gravata e Unha Vermelha, da cineasta e psicanalista Miriam Schneiderman. O documentário fala de gênero, sexualidade e construção da identidade. A minha cabeça é uma cabeça de mulher, eu menstruo psicologicamente, mas eu menstruo. O filme De Gravata e Unha Vermelha ganhou o melhor documentário em 2014 no Festival do Rio e discute a questão de gênero, condição sexual, dando um nó na cabeça de muita gente. Eu sou um homem, mas eu gosto de usar saia, eu quero usar saia. Qual é o foco do filme De Gravata e Unha Vermelha? O foco é a bagunça que existe hoje em dia na história do que é homem e do que é mulher. É um filme feito mesmo intencionalmente para bagunçar como as pessoas pensam a questão do feminino e do masculino. Então é um filme que questiona o binarismo de gênero e questiona essa ditadura que a cultura impõe nisso do que é ser homem e do que é ser mulher. Eu sou Dudu Bertolini. Eu tenho 33 anos de idade. E o Dudu, nem na questão de gênero, no filme, quis se definir. Você não gosta de definições, é isso? Olha, eu acho que o papel do De Gravata e Unha Vermelha é justamente isso, é quebrar essas definições e transformar a busca pela própria sexualidade, pela compreensão do gênero, numa busca única, individual. O que me norteou foi entrevistar pessoas, ter contato com pessoas que assumem seu desejo, seja como for e do jeito que for. Em muitas entrevistas, depois você colocou que a questão do movimento, fosse do rebolar, se fosse da mão, não é relacionado com a questão de gênero, não tem nada a ver. Sim, não, porque as pessoas falavam de alguns gestos, né? Que tinham gestos que não eram masculinos e gestos masculinos e gestos femininos. E para mim isso eu não respeitava porque eu nunca respeitei. Eu não entendia como é que algo poderia ser daqui a aqui masculino, daqui a aqui feminino.
Johnny, você pode vir aqui? O Johnny Luxo, o pai dele, senta aqui, ele fala no filme que o pai dele tinha verdadeiro pavor de quando via você na televisão. O pai dele e o pai de milhares. Porque era na época que nem Mato Grosso era daquele jeito, tipo, nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem, que ele usava roupa prateada, meio pelado, comia purpurinas e tudo mais. Assim, acho que na cabeça do meu pai, o maior medo dele era que o filho dele chegasse próximo de algo semelhante àquilo, né? Perdeu o tempo dele, né? Vive a ilusão de que ser homem bastaria. Você é cineasta, você é psicanalista. Alguma coisa que você não tinha se dado conta? O que eu percebo é o quanto eu acho a psicanálise despreparada para dar conta desse fenômeno que está acontecendo. O que me surpreendeu quando eu vi o filme foi que o meu cabelo não estava loiro ainda. Eu me vejo como mulher. Eu me vejo como uma mulher que sou eu. O que você acha que o filme pode ajudar as pessoas? Olha, eu não sei no que o filme pode ajudar. Eu espero que ajude de alguma maneira, né? Seja em que instância for, né? Vai lá no recôndito do ser e fazer a pessoa pensar sobre né? Se trata de liberdade de expressão. Era isso mesmo que você queria, dar um nó na cabeça de todo mundo? Era. Eu espero que as pessoas saiam podendo se questionar sobre uma coisa tão certinha do que é o feminino e do que é o masculino. Vamos ver. Quero que vocês dêem uma salva de palmas bem grande para quem é gay de verdade. Legal. Quem conhece o mundo de Alice no País das Maravilhas sabe bem que não é coisa só para crianças. Os enigmas e quebra-cabeças da história de Lewis Carroll fascinam também adultos, como o artista plástico Antônio Petkov. Para comemorar os 150 anos da publicação do livro, a exposição Alice no País de Petkov traz telas do artista com releituras do clássico e marca a abertura do espaço Deco Art Club em São Paulo. Quando eu vi o espaço, eu pensei logo no Petkov, porque ele é multicultural, na verdade, e eu sabia que esse ano era o ano da Alice e sabia desse amor que ele tinha por essa história toda. Curiosity often leads to trouble. É um campo de pesquisa, de viagem imenso, né? Aquela menininha que cai naquele buraco, aquela menina que não sabe mais quem é, passa por tanta transformação. Lembre-se que os livros de Alice são os primeiros livros para criança que não tem uma lição moral, uma coisa... O que ele deixa realmente é essa possibilidade do voar, dar asas à imaginação. Eu sempre dei muita importância à imaginação. Como dizia Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento, né? Eu acho que o Petkov ele conseguiu transpor todo o universo da Alice e do Lewis Carroll, porque muitas pessoas não sabem, mas ele também era matemático. Faço parte de um grupo que se reúne a cada 2 anos em homenagem ao Martin Gardner, que é o cara que mais conhece o Lewis Carroll. E não é acaso, o Martin Gardner é o cara que também reuniu todo mundo que constrói quebra-cabeças, jogos, enigmas. É impressionante, né? Como ele trabalha as cores e todo esse tema da Alice. Ele tem o realismo, mas ele entra num mundo completamente diferente. Toda a pintura tem cores, sombra, 3D, como a gente fala, mas sempre tem um enigma. O coelho indo embora quase em todas as telas. Aqui essa mesa, por exemplo, essa toalha aqui da mesa, esses quadrados, isso aqui são os pentômenos, são as 12 figuras feitas com 5 quadrados. Outra coisa que eu uso muito, essa escada que nunca termina de descer e subir, que é do Roger Penrose, que é o maior matemático vivo hoje. Aquele jarro azul ali, pouca gente sabe, é um quebra-cabeça também. Como um quebra-cabeça? Como se consegue beber algo de um jarro todo furado? E lá em cima o gato sorrindo, que é o início da matemática quântica, que ela pergunta, ela fala para o gato, eu já vi muito gato sem sorriso, eu nunca vi um sorriso sem gato.
Na realidade, os quebra-cabeças, todos eles são muito simples. Einstein dizia que todo problema é fácil uma vez resolvido. Eu sei, porque eu tive no seu ateliê, mas você não revelou como é que se bebe água num jarro todo furado. Você acha que eu vou dizer tudo? Ah, não, tá bom. Então eu sou uma privilegiada. Daqui a pouco, o MASP em busca das origens e uma polêmica no teatro. Depois de muitos protestos, uma peça foi cancelada porque os atores usavam o blackface, uma maquiagem para interpretar personagens negros. Racismo ou exagero? A gente vai discutir aqui no Metrópolis. Até já. Nedina, faz de conta que você é minha mulher. Eu chego assim sorrateiramente e digo: Renedina, minha nega, vem cá, deixa eu te dar uma beijoca. Tá muito bonito, hein? Seu Gustavo, eu tava... Eu sei que você estava. Eu também estava. Já sei, estavam os dois. Passa já lá pra dentro. O Museu de Arte de São Paulo está olhando para o passado para encarar o futuro. Atualmente, o MASP está expondo parte do seu acervo de arte brasileira e retomando ideias da arquiteta Lina Bobardi, que projetou o museu. Pouco a pouco o museu está recuperando aí, né, os projetos originais da arquiteta Lina Bobardi, né, e até resgatar os clássicos cavaletes de vidro. Qual que é a ideia? A ideia é também uma reflexão sobre o MASP, sobre o acervo. Este é um ano dedicado aos acervos do museu. Em 2015 nós vamos fazer apenas exposições com obras do nosso acervo. Isso então é um processo de aproximação, de descobrimento, de redescobrimento desse acervo. Agora nós temos essas duas mostras, que é a arte brasileira até 1900, na coleção do museu, e a arte brasileira no século XX. Então ela é um recorte desse acervo, assim, uma seleção de cerca de 85 obras, de 50 artistas aproximadamente. E também tem uma característica bastante especial na apresentação delas, além da expografia. Essa seleção de obras é apresentada juntamente com documentos do arquivo do museu, tanto arquivo documental quanto fotográfico, buscando documentos que pudessem contar um pouco da história daquela obra dentro da coleção do museu. Paralelamente a isso, nós temos um processo de redescobrimento também da arquitetura e do programa em geral, do programa de arquitetura mais geral do museu, desenvolvido pela Lina Bobardi. Nesse processo de arqueologia, nós fomos para um momento anterior, uma certa pré-história do MASP na Avenida Paulista. Hoje nós temos um MASP mais próximo do programa original da arquitetura e da Lina Bobardi, tanto no primeiro andar quanto no subsolo, mas o segundo andar permanece ainda uma expografia mais tradicional que nós gostaríamos então de rever e onde nós retomaremos os cavaletes. Como você vê a importância desse resgate aí da expografia da Lina Bobardi? O resgate é importante como forma de revelar uma história do museu, que a gente só consegue ver em fotografias, em reproduções. É uma maneira de tornar real, uma maneira de expor obras do acervo no passado. E eu acho que principalmente o resgate de diversas tipografias que a Lina elaborou para apresentar o acervo do museu se apresenta, na verdade, como um prelúdio para a retomada dos cavaletes, que serão exibidos, os cavaletes de vidro de Lina Bobardi serão exibidos no segundo semestre. É uma arquitetura muito mais transparente, permeável, e que a gente acredita que foi muito radical, inclusive, para a época, né? E que é muito importante voltar para isso e olhar outras maneiras de se apresentar a arte e, enfim, uma cultura material. Hora de teatro aqui no Metrópolis. Um espetáculo da companhia Os Fofos Encenam levantou discussões sobre o preconceito racial no teatro. A peça A Mulher do Trem, que ganhou diversos prêmios, seria novamente montada no Itaú Cultural aqui em São Paulo, mas foi cancelada pelo próprio grupo depois de acusações de racismo e manifestações nas redes sociais e também nas ruas. Duas das personagens da comédia são empregados domésticos negros representados por atores todos pintados de negro. Vamos discutir o assunto?
merece, né? Os nossos convidados são o Aimar Labak, dramaturgo, diretor, roteirista, e o ator Sidney Santiago, que, inclusive, era parte do elenco de um espetáculo que discutia o racismo, né, Sidney? Preto no Branco, e também integra a companhia Os Crespos. Boa noite para vocês. Boa noite. Vocês, boa noite. é claro, estão acompanhando essas discussões, essas manifestações, vão fazer parte de uma mesa que vai discutir esse assunto, uma mesa chamada pelos próprios atores, né, e pelo diretor do grupo. E eu queria que vocês dessem a opinião sobre essas repercussões. É racismo? Eu acho que, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente dar crédito, né? Eu acho que esse momento é um momento muito bem-vindo para a sociedade brasileira, é um momento de debate, e ele foi chamado justamente pelas redes sociais. São pessoas e movimentos que se sentiram desrespeitados por uma peça publicitária sobre o espetáculo. Então, eu acho que temos que dar crédito a essas pessoas que se sentiram ofendidos, e nós estamos vendo um outro momento, um momento mais positivo para o debate no Brasil. É legítimo, é isso que você está falando, que as reclamações, que as manifestações que estão nas redes sociais são legítimas. Eu parto do lugar da legitimidade, da não criminalização nem dessas pessoas, nem desses movimentos que estão pleiteando uma nova forma de representação. A arte no Brasil foi e continua ainda sendo um espaço de destituição da imagem do outro. E eu acho que a gente está no momento de sentar para conversar. Temos que conversar, Aimar? Não só temos, como é uma oportunidade excelente. Eu parto do mesmo princípio, eu acho que a legitimidade dessas manifestações é absolutamente clara, e é bom que elas aconteçam. Meu problema particular é com o fato da repercussão ter sido o cancelamento da peça. Isso eu acho grave, porque eu acho que isso é um atentado contra o direito de expressão. E eu acho que a peça deveria ser apresentada e a discussão acontecer depois. Repito, acho absolutamente não só legítima a demanda, como oportuna. Acho que esse é o momento da gente discutir isso. Eu concordo com você, a gente está num momento diferente no Brasil. Eu já parto de um outro lugar. Desculpe, deixa eu só terminar. Só acho que a liberdade de expressão é uma coisa que tem que ser defendida por todos os grupos. Se isso for permitido nesse caso específico, outros casos podem acontecer. Os judeus podem não querer, por exemplo, que a gente monte o Mercador de Veneza, porque o Shylock é visivelmente uma personagem caricatural de judeu. Ou pior, esses políticos que usam demagogicamente o discurso reacionário podem, por exemplo, não querer que a gente mostre personagens gays porque vão contra a ideia da família tradicional. Então, acho que tirar de cartaz não é o caso. Discutir, com certeza. Agora, eu tenho uma questão referente a esse posicionamento. Eu não vi como um processo de censura, nem como liberdade de expressão, mas sim como uma possibilidade. A peça não foi cancelada, houve um processo de adiamento. Vai existir um debate e logo na sequência esse espetáculo será mostrado. Então eu acho que também tem uma questão de interpretação que precisa ser levada em consideração. Porque tem uma história também, deixa eu só esclarecer para quem está em casa. Esse espetáculo foi encenado pela primeira vez em 2003, ele já foi encenado. É um espetáculo que faz parte do repertório dos Fofos Encenam. O que a gente percebe nesse momento é que as discussões a respeito do tema estão mais maduras. A gente está numa sociedade que está disposta a discutir um tema e uma questão que, por exemplo, está no teatro desde 2003, né? Isso que a gente precisa ver. Mas não foi os próprios Fofos que tomaram essa iniciativa, Aimar? Mesmo assim, você acha que eles foram pressionados, coagidos? Você entende essa censura? Eu acho que eles foram precipitados. Se o que o Sidney diz confere, eu estou de acordo. Quer dizer, se foi apenas um adiamento e vai acontecer, não importa o que aconteça no debate, a peça vai acontecer, estamos juntos. Se o debate significa um tribunal onde vai se resolver se a peça vai passar ou não, sou contra. Entendi. Não é possível. Entendi. Ninguém tem o direito de censurar uma peça antes dela ir. Se a peça for, por exemplo, fizer apologia da violência, quem faz isso tem que ser responsabilizado. Se a peça fizer racismo, existe a lei Afonso Arinos aí, processo em quem faz. Agora, cancelar uma peça ou um livro, não estou nem defendendo essa peça em especial, até porque eu entendo que é um equívoco, a peça não trata disso, é um detalhe dentro da peça, mas reconheço o direito das pessoas se sentirem mal representadas e lutarem contra isso, não tiro esse direito. Vamos falar agora, desse mas detalhe. não censura. Vamos falar deste detalhe que que vem causando essa polêmica.
a utilização desse recurso, do blackface, né? De um ator negro, de um ator branco, está pintado de preto. Como é que você enxerga esse recurso? Você é contra que esse recurso seja usado no teatro? Primeiro, eu acho que a gente precisa esclarecer algumas questões. Eu não acho que os fofos são um grupo ideologicamente racista. Mas eles se utilizam, em alguns momentos, por conta da tradição, de procedimentos que são racistas, porque está na base da nossa formação cultural. A tradição é racista, porque nós não podemos negligenciar 400 anos de escravidão. Isso fica como marca da cultura. Eu sou contra blackface, eu acho que é uma longa discussão, é óbvio que eu sou contra, porque no blackface está colocado muitas questões, como uma mistificação, a desumanização, tornar o outro, e o outro são os negros, os nordestinos, os indígenas, simplesmente risíveis ao outro. É um processo de invisibilização muito grande, é um espelho infiel. Então, acho que a gente precisa utilizar esse momento para o debate. Nós ouvimos um professor de cinema da USP, o Heitor Augusto, que estuda e que tem teses a respeito do cinema e do negro no cinema. Ele falou sobre o blackface pra gente no cinema americano e fez algumas considerações. Vamos ouvir? O blackface é uma das representações mais violentas, né, que a gente tem contra os negros, né? Ela se populariza ali nos Estados Unidos em meados do século XIX, o que já é um dado muito interessante, né? Porque no século XIX, esse arco, né, da história dos negros do século XIX, você vai de um momento de escravidão, depois de uma liberdade e depois da construção de um Estado segregado, né, a partir de 1870. O blackface ele consolida esse tipo de humor, né? Sempre uma sensação de que o negro ele não tem capacidade de articulação, ele não tem faculdades intelectuais que o colocaria no mesmo estágio, no mesmo status do branco, né? E no cinema você tem ali um aumento de crueldade do blackface, né? Você tem um filme como O Nascimento de uma Nação, de 1917, né? É um filme clássico, uma obra-prima, mas uma obra-prima racista, né? Que você tem todos os atores pretos sendo interpretados por brancos de pele pintada. Né? E passando pelos cartoons, né? A gente lembra que ali naquele momento, anos 40, os cartoons eram exibidos antes dos longa-metragens. Né? Tem um cartoon chamado Scrub Me Mama with a Boogie Beat, que é algo bem difícil de traduzir, que aí você tem toda essa concentração de uma série de estereótipos, né? O negro é preguiçoso, o negro não quer trabalhar, o negro só quer saber de dançar e remexer, um corpo sexualizado, enfim. Inclusive tem um filme muito bom, né, que traz o tamanho da violência do blackface para os dias de hoje. É um filme do Spike Lee chamado A Hora do Show, de 2000, né, que na parte final ele faz uma montagem antológica. A Hora do Show, o filme do Spike Lee, tem um mérito de devolver essa violência e nos alertar e olhar que o blackface ele é, sim, um símbolo de agressão, ele é um símbolo de violência, ele é um símbolo de preconceito, ele é um símbolo de estereotipação, de uma representação não verdadeira. Muito bem. Os fofos emitiram uma nota, soltaram uma nota, dizendo que eles também são contrários ao blackface. Eles também acham que o blackface no movimento americano é racista na sua origem, né? Mas que eles não se inspiram no blackface, e sim em artistas populares das feiras europeias que desde o século XVI exploravam as relações sociais nas histórias que representavam e que, na verdade, são outras referências, não é exatamente essa referência. Eu queria que você falasse sobre o blackface no teatro, utilizado pelos fofos. Aymar. Em primeiro lugar, eu concordo com eles no sentido de que a origem não é a mesma. Quer dizer, talvez do ponto de vista de quem veja, a reação seja a mesma. Do ponto de vista da escolha que eles fizeram, eles vêm de uma tradição de circo popular que o Fernando, que dirige o espetáculo, estudou e, mais do que isso, viveu na própria pele, porque ele é de circo, ele conhece isso. Desculpe, mas eu insisto no mesmo ponto. Eu acho que a questão é mais ampla. Nós vivemos ainda numa democracia que engatinha e nós não estamos acostumados à discussão, por isso que a discussão é ótima. Mas se você olhar, por exemplo, para a sátira política, pensa na sátira política americana. O jeito como ou francesa, o jeito como os políticos são avacalhados diariamente. Aqui o máximo que a gente faz é uma gracinha com um político ou outro.
Então, eu acho que nós também temos uma sensibilidade excessiva do ponto de vista do humor. A gente tem uma tradição de não fazer humor com nada que dê problema, com nada que crie... E isso, repito, e é importante repetir, não estou tirando a legitimidade da preocupação e acho que blackface é um absurdo, mas eu acho que blackface e qualquer outra coisa, a priori, não pode ser censurada. Ela tem que ser censurada, se for o caso, a posteriori. E não entendi, mas é um absurdo. Você acha que os fofos deveriam não ter usado? Você acha... Não, eu acho que eles deveriam ter usado, porque no contexto em que usaram, faz parte de uma tradição de teatro cômico que, se você tirar, o resto também não faz sentido. Pela mesma lógica, eu não poderia pintar aquelas mulheres do jeito que são. São mulheres que só estão preocupadas em casar para poder ter o seu dinheiro, são mulheres subjugadas pelo macho latino e são figuras de mulheres absolutamente... É óbvio que não é ofensivo para as mulheres como é ofensivo o blackface. Eu concordo com isso, mas eu também acho que é uma questão de grau, do ponto de vista da censura. Se a gente abre esse precedente... aí todo mundo tem o direito de não querer ser representado de uma maneira que não se sinta confortável. Ô Sidney, você concorda com isso? O blackface te incomoda no espetáculo dos fofos? Eu vi esse espetáculo há mais de 10 anos atrás. Ah, que legal. E acho que me incomodou, embora eu acho que o Fernando é uma grande referência para toda a minha geração e para gerações no Brasil, como um grande representante da cultura popular. Mas me incomodou, porque eu acho que é difícil mensurar a violência, né? Mas eu acho que o que está em jogo é uma representação viciada em cima de uma população que foi marginalizada da imagem. Não é tradição, é um racismo... É um quisto, é um... embrenhado já. Não, eu digo tradição, porque quando os fofos falam que utilizam dessa estética, é uma estética que está na nossa tradição cultural. Você tem os Mateus, você tem as festas populares, mas nós precisamos revisitar e entender esse contexto. Entendi. Que isso foi criado num contexto de desumanização. E usar isso em 2015 requer debate, requer responsabilidades políticas, porque a arte ainda continua sendo um espelho fiel para milhares de pessoas que não se veem, entendeu? Entendi. Porque aí você tem um fator, né, uma função social importante. Fala, Aymar. Me permita concordar com o Sidney em quase tudo que ele disse aí, e só dizer que eu acho que a maneira de se lutar contra esse estereótipo não é censurando os resquícios desse antigo, mas apresentando o novo, que é, por exemplo, o que acontece com o teu grupo Os Crespos, o que acontece, por exemplo, com esse espetáculo do Zé Henrique que você está participando agora, o Preto no Branco. Eu acho que não se trata de proibir os resquícios, mas de apresentar o novo para que o novo vença e seja hegemônico, e não esse velho. Então... A gente discutiu aqui, você levantou a questão do politicamente correto ou não, de você ver nessa discussão e um pouco na nossa sociedade aqui brasileira, essa questão do politicamente correto. O Heitor Augusto também comentou sobre isso. Eu quero que você fale depois que ele falar. Vamos lá. E chamar essa discussão de uma busca por um politicamente correto primeiramente, se ater a um senso comum que não está interessado numa compreensão mais complexa, e segundo, é um gesto, para mim, talvez até consciente, de evitar tocar nesses assuntos sensíveis, né? De evitar debater e de evitar trazer uma contribuição de fato para que a gente cresça como sociedade. Eu não vejo essa questão como uma expressão de politicamente correto. O que eu vejo é uma tentativa de estabelecer um debate sólido e qualificado, que retome essas questões e que desloque essas questões, na verdade, né? Para que a gente passe a pensar um pouco o que a gente considera como normal assim não é, na verdade. Fechamos bem, né? Você concorda, Aymar? Era isso que você queria falar ou não? Eu não só concordo, como eu diria mais. Eu acho que quando você utiliza o argumento do politicamente correto nesse caso, você está desqualificando a pessoa que está falando. Claro. Então, eu acho que é longe disso. Inclusive, nós não estamos nos Estados Unidos. O nosso problema é o contrário. Nos Estados Unidos, o politicamente correto, ele surge como uma luta até
por essa liberdade que eu defini antes, que faz com que se fale qualquer coisa em público e se pague em juízo, se for o caso. Claro. No nosso caso, não se fala nada, por isso que o debate é importante, é tudo na surdina, é como se não existisse preconceito, é como se não existisse não sei o quê. Então, o que acontece? Você chama de politicamente correto o que não é. É apenas uma demanda por uma discussão que tem que acontecer. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio. Eu queria só mostrar aqui, olha, essa revista, uma revista de teatro negro, Legítima Defesa. Lançamento. Lançamos esse mês, distribuição gratuita, 12 mil exemplares, está correndo o Estado e algumas outras capitais. Parte para esse caminho de entender o negro, da representação negra diversa, né? Documentar a nossa história. O Teatro Negro já existe há mais de 200 anos no Brasil, nas Américas. Abdias Nascimento, Ubirajara Fidalgos, tantos representantes dessa prática que é em legítima defesa. E está aí. Colocamos o filho na rua. Em 10 segundos, você está no teatro. Vamos dar um serviço do espetáculo? Vamos, Sidney? Vamos. Onde você está, hein? Numa Terra Estranha, te convido. Sim, virei, com certeza. No Largo do Aroche, a partir dos dias 17 de maio, aos domingos, 8 horas. Uma pesquisa sobre homoafetividade, negritude e o impacto da escravidão na nossa maneira de amar. Oba! Só chegar. Bom, não vou dar tchau para vocês, porque vocês ficam, vocês vão dar dicas culturais ainda. A gente aproveita dos nossos convidados. Até já, hein? E você em casa pode e deve participar das nossas discussões e também mandar opiniões, críticas, as sugestões, a gente está esperando. Nosso número no WhatsApp é 11 97673 1540. Tem mais, você também vai encontrar o Metrópolis no Instagram, no Facebook e no portal cmais.com.br/Metrópolis. Daqui a pouco a gente volta com as nossas dicas das semanas culturais, com os nossos dois convidados. Até já! Agora as nossas dicas culturais com os nossos convidados. Aliás, parabéns pelo debate, adorei ficar ouvindo todas as histórias. E a gente vai começar com a Didi, então. Didi, o que você trouxe pra gente hoje? Olha, eu trouxe um documentário que eu fiquei tão sensibilizada, daqueles que você para e fala assim, gente, eu preciso pensar minha vida, preciso mudar, preciso olhar pra mim. Gosto disso, sabe? Você assistir alguma coisa que te comove, é pra isso, né? Sim. Que a gente assiste, vai pro teatro, vai pro cinema. Às vezes é pra rir também só. Enfim, Tarja Branca é um documentário do Cacau Roden. É um documentário que fala sobre a importância do brincar. Gostei. E aí é do brincar, e não é só o brincar da infância, mas é o brincar dentro da cultura popular brasileira, né? Que a gente tem a tradição dos brincantes. Mas não tem criança entrevistada. Começa o documentário, né, com pedagogos falando, psicólogos, psicanalistas, artistas também, né? A gente tem o DJ Tudo, Antônio Nóbrega, o Marcelino Freire, o Zé Simão, falando sobre a infância deles e muita gente falando sobre como o brincar para a criança é a construção da identidade. Tem algumas frases maravilhosas ali, como que a criança, ela não está ali, ela não vive para brincar. Brincar para ela é viver. E para a gente brincar na infância é construir uma pessoa melhor. E que a gente vai abandonando essa criança, né? Que se constituiu ali como um ser único. Na hora que ela está brincando, ela é um indivíduo único. Quando a gente cresce, a gente vai se fragmentando. E o documentário vai mostrando isso com muita sensibilidade. E mostra como esse mundo da gente, como sistema, vai fazendo, né?
vai fazendo com o nosso cotidiano que você esqueça de tudo isso. O Tarja Branca é uma referência, é uma referência ao Tarja Preta, né? No mundo da Tarja Preta, do antidepressivo. Que legal. Né? E o Tarja Branca é a ludicidade, é você trazer para sua vida, você trazer para sua vida a ludicidade, é você dar risada, é você encontrar essa criança, por mais piegas que pareça. Eu tô buscando a minha criança, minha gente. É isso. Que Vamos, ótimo. eu separei um trechinho do documentário para vocês olharem. Eu encontrei um bando de crianças com uma pipa na mão, né? E os outros atrás dizendo, batiza, batiza, batiza. Eu parei e disse, gente, o que é isso? O que vocês estão batizando? Aí o menino disse assim, aquela pipa, porque o menino usou o fio inteiro da linha. A pipa é batizada e ninguém mais pode cortar ela. E aí eu associei, brincar para mim é usar o fio inteiro de cada ser. Quando você está usando seu fio de vida inteiro, você está brincando. E é profundamente sério isso. Tem gente que morre que uma ou duas cordas foram acionadas e as outras ficaram em silêncio a vida inteira. E é no brincar, é brincando, que você dedilha a lira inteira. Vou chorar. Ué, mas é isso que acontece. Não é lindo isso, gente? Eu achei muito bonito. Eu quero isso, eu quero dedilhar as outras cordas da minha vida, não quero fiquei deixar. emocionada de verdade. Na redação a Sula, nossa diretora, chorou, eu chorei em casa. É pra chorar mesmo, é pra pegar a gente. Né, Sidney? Você quer pegar a gente também? O que você tem de dica pra gente? Então, pegando a bola, eu vou indicar o 6º circuito Vozes do Corpo, um festival de dança contemporânea que acontece no extremo sul, Capão Redondo, Jardim Ângela. Que legal. Nos aparelhos de cultura, CEL, Fábrica de Cultura. Curadoria da Cia Sansacroma, que é uma cia fantástica de dança contemporânea da periferia. Um festival inteiramente gratuito, que acontece inclusive nas saídas dos terminais de metrô e ônibus da região. Então é uma arte completamente pública e trazendo a dança, que é uma forma muito lúdica da gente brincar. Claro. Resgatar as nossas De dedilhar essas outras cordas. Isso mesmo. Legal. Justamente pegando esse público que trabalhou o dia inteiro, que está voltando para suas casas, então é isso. É aí que a gente esquece, né? É aí que a gente esquece. Engolido pela máquina. E para quem está no centro, na Zona Sul, uma possibilidade de conhecer as outras partes demais. da cidade. Muito bom. Gostei da sua dica, Sidney. Obrigado. Ai, Marco, o que você trouxe pra gente hoje? Olha, a minha dica não é tão leve, mas ela é curtinha. Chama Potestade, é um texto extraordinário de um argentino chamado Pavlovsky, que lá é muito conhecido, aqui não é tanto, vivido pelo Celso Frateschi, num espetáculo dirigido pelo Pedro Mantovani. Está no Sesc. Pompeia é um pequeno monólogo disfarçado, porque tem uma outra atriz em cena, em que se... Monólogo disfarçado, gostei desse. É disfarçado porque tem uma outra atriz em cena, então a coisa fica um pouco mais agitada. Eu não vou contar a história porque vai entregar metade do prazer de se assistir à peça. Mas é importante dizer que ela trata da questão dos desaparecidos e da questão da tortura. E eu acho que, de alguma forma, isso está relacionado, inclusive, com a nossa discussão hoje. Quer dizer, um país onde torturador ainda acha graça em se dizer torturador. Um país onde alguns militares ainda não cumprem o que o seu comandante em chefe, que é o presidente, manda e não entrega os documentos que tem que entregar, é um país que ainda vive a violência que a gente vive. Não só por isso, mas também por causa disso. Potestade é uma peça que trata disso, mas trata disso do ponto de vista humano, do ponto de vista de quem são esses torturadores, quem são essas pessoas, que também não são monstros. Eu acabei de lembrar da Hannah Arendt aqui, da história do filme da Hannah Arendt. É um pouco aquela questão, quer dizer, o que há de humano num torturador? Então, independente disso, é um trabalho extraordinário do Celso Frateschi como ator, que está num momento inspirado. Se é que tem algum momento do Celso que não seja inspirado, mas vale a pena assistir. Você falou que é curto, porque o espetáculo é curto? 55 minutos de espetáculo, que 60. Legal, gosto disso. E certeiro. Gosto disso. Gosto de longos também, mas eu gosto quando... Porque acho que é uma coisa que é bem... Veio, falou o que tinha que falar, tá, acabou. Né? Vamos nessa. Legal, fiquei curiosa. Muito bem. E a sua? É a minha vez agora, a minha dica. Olha, a minha dica é a minha mais nova paixão na internet, porque eu também tenho meus momentos de ficar lá, navegando, surfando ali e tal.
E, bom, eu vi uma amiga minha que me deu essa dica e eu fiquei totalmente apaixonada por ela. Por favor, solta o vídeo aí. Oba. Coisa. Não existe só relacionamento abusivo, homem com mulher, homem sendo escroto, mulher sendo coitada. Pode ser o contrário também, ou pode ser mulher com mulher, ou pode ser homem com homem. Eu vou falar de relacionamentos entre homens e mulheres, mas você coloca aí o gênero que você quiser, tá? Nos artigos que eu for usar. Tá bem? Então tá bem. Mas, Jujut, como eu vou saber se eu estou num relacionamento abusivo? Você não sabe. Ou você sabe, mas você escolhe não saber. Então, fique atento aos sinais. E quais são esses sinais? Vamos responder algumas perguntas aqui comigo. Venha cá, venha cá. Este sujeito está te impedindo de sair com os seus amigos? Ou está te colocando contra os seus amigos e os seus familiares? Ele já mandou você tirar o batom porque você estava com cara de puta com esse batom vermelho? Ele já sacudiu um guardanapinho na tua cara? Tira esse batom. Ele já controlou à distância as roupas que você vai usar ou o lugar que você vai usar essa roupa? Essa pessoa já te pediu para excluir pessoas do seu Facebook ou Orkut na época áurea da vida? Ou essa pessoa já te impediu de falar na vida real com certas pessoas? Sempre que vocês brigam de alguma forma muito estranha, que não é explicada, você está sempre errada e você sempre acaba pedindo desculpa, mesmo quando no início você tinha certeza que você estava certa. Mas rolou alguma coisa ali que ele falou que você falou, gente, eu acho que eu que estava errada. Será? E aí você olha pra trás e fala, ih, todas as brigas que a gente já teve na vida, e eu que estava errada. Gente, ela é sensacional. E ela fala sobre qualquer assunto com essa mesma graça. Ela pode falar sobre arte, ela pode falar sobre... Gente, assim, qualquer assunto. Jamie Oliver veio aqui, falou mal do brigadeiro. Ela fez um vlog inteiro falando essas pessoas que vêm para o Brasil e falam mal do brigadeiro. E ela, daquele jeito dela... Como brigadeiro? É a nossa paixão popular. Exatamente. Ela fala, não é possível. E aí, é isso. Ela é nova febre. Jut, é minha paixão. Maravilhoso a internet. Não, a coisa de gente mais idosa como eu. A internet não é maravilhosa? Não, mas é isso, é uma atriz, né? Incrível. Ela tem um texto dela. Ela é jornalista. Ela é jornalista, ela mora em. Agora eu sou viciada, eu sei tudo dela. Eu já vi entrevista, eu já fiz tudo. E aí ela é uma jornalista, tem 23 anos, ela chama Júlia Tolesan, eu acho, porque ela é Jut, porque ela trabalhava em um lugar que tinha uma outra Júlia, então ela era a Jutê. Aí virou Jut, né? Quando ela foi dar o nome no vlog dela. E é isso, esse vídeo que a gente viu dos relacionamentos abusivos, acho que tem mais de 500 mil visualizações. É uma loucura, assim, realmente um fenômeno. Ela não é atriz ainda, não, né? Pois é, pode ser que pouco. Não, e ela é isso, é isso que ela não precisa atuar, ela é essa pessoa que fala desse jeito. Ser amiga engraçada, sabe aquela amiga engraçada que todo mundo tem? Deve ser ela, né? Não, sensacional. Bom, então a gente vai encerrar o nosso programa com o restinho desse vídeo aí, mais um pouquinho. Ele tem 8 minutos no total, quem quiser pode ver, mas a gente vai ver mais um trechinho então. Obrigada por terem vindo aqui no programa. Obrigada, gente. Prazer, viu? Prazer nosso. Isso foi muito bom. Então, boa noite e até. Chantagem emocional. Sempre uma boa pedida. Ah, eu acho que eu vou terminar com você. Termina. Eu me mato. Ele diz. E aí você fala, não vou terminar. Não quero que ele se mate. Vamos terminar. Ele te faz, de vez em quando, se sentir burra, feia, estúpida, inferior a ele. E ele faz você achar que é uma bênção ele estar ao seu lado, porque ninguém merece uma pessoa como você, mas ele aguenta. Então você tem que ficar pianinho, porque se você perder aquele ali, você nunca mais vai conseguir ninguém. Ele tem vergonha de te beijar em público ou de estar com você em público em qualquer situação? Não querer demonstrar afeto em público é uma coisa, a gente entende. Ter vergonha de você em público é outra coisa. Quando você conquista alguma coisa maravilhosa, o rapaz fica triste porque você conquistou e ele não conquistou. E aí você para de ficar feliz por você. E aí você fica triste e se sentindo culpada porque você foi melhor que ele em algum momento. E aí, chega aquele momento em que o sujeito, depois de ter te esculhambado, termina com você. E aí você fala, oh não, terminou por minha causa, eu fiz tudo errado, eu não merecia o amor dele, que era imenso. Um jeito de saber se você tá passando por isso tudo. Antes de você ficar com ele, você era uma pessoa felizinha, depois de ficar com ele um tempo, você está murcha como uma uva passa e você está